boas-vindas ao Mise en Scène Podcast, nosso segundo episódio. Segundo episódio, firmes e fortes. Apesar de muito sofrimento interno, muito abalo psicológico. Parece fácil, mas não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil fazer esse podcast. Se programar para fazer tudo, fazer as listinhas, mas acho que hoje o programa tá legal. É um tema que eu gosto, pelo menos. Então, dá aquela força Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal, porque se inscrever no canal talvez seja a coisa mais importante para ajudar a gente nesse início, né? Sabe? Pra gente construir esse engajamento, que talvez seja a parte mais difícil, né? Então eu acho que você se inscrevendo no canal é o melhor jeito de ajudar a gente nesse início. E hoje o nosso episódio está recheado de notícias e um vai tomar no cult muito especial. Polêmico, hein? Polêmico. Que pode respingar de uma forma boa no Wagner Moura. Exatamente. A gente vai falar sobre isso. E o nosso top 5 hoje foi um tema que você sugeriu que eu gostei muito, que é um dos meus subgêneros, acho que dá pra colocar assim, favoritos, que é distopia. Então o nosso top 5 hoje são top 5 melhores filmes distópicos, que a gente vai falar bastante sobre. A maioria eu acredito que seja ficção científica, né? Acaba não tendo como desatrelar, fugir né? Desatrelar a distopia da ficção científica. Então é um tema que eu acho interessante. Vai ser legal de falar. Vamos começar o programa então. Bora. O que teve de interessante nessa semana no mundo do cinema que você queira destacar? Notícias da semana, take 1. Boa. Sei lá. Tá boa? Notícia boa para os nossos espectadores 80+. Saíram as mais novas imagens da tetralogia do Sam Mendes sobre os Beatles. Ah, o filme dos Beatles. Você falou 80+, eu acredito que os Beatles é tipo o Chaves da música. Pega todas as gerações, tá? Tem gente, sei lá, de 15 anos que gosta dos Beatles, tem gente de 30 anos que gosta dos Beatles. Independente da faixa etária, os Beatles é tipo um consenso, assim, na música, né? E eu acho que vai ser um movimento interessante, assim, de trazer a vida dele pro cinema, né? Já teve bastante filme do John Lennon, muito documentário, mas eu acho que o inovador desse projeto, Sam Mendes, eu acho que é um bem, assim, ambicioso, no caso, porque ele vai fazer um filme para cada integrante dos Beatles. E os 4 filmes, né, um para cada integrante, eles vão sair no mesmo dia. No mesmo dia. Isso vai sair no dia 6 de abril de 2028, ou seja, tem mais 2 anos aí para terminar as filmagens, está em fase de produção, já começaram as gravações, e o elenco é bem interessante, bem interessante. São atores que estão, tipo, super em alta agora, né? Paul Mescal, que vai fazer o Paul McCartney. O Harry Dixon, que fez aquele filme com a Nicole Kidman, o Baby Girl, ficou bem em alta também. O nosso querido Ed, do Stranger Things, Joseph Quinn, vai fazer o George Harrison. O Barry Keoghan vai ser o Ringo Starr. Barry Keoghan, que é o atual Coringa, né? Então é um elenco estrelado aí. Vai ser um filme para cada integrante. E é legal frisar também, os filmes vão focar na vida pessoal deles antes dos Beatles. Então o final vai ser eles começando nos Beatles e aquela coisa de sucessão vai focar também na vida antes da banda, né? Então acho que vai ser bem interessante. Eu tô empolgado, eu sou fã dos Beatles, né? Então pra quem é fã dos Beatles, é um grande projeto aguardado aí para 2028, mas infelizmente nem só de alegria vive o cinema. Eu tô falando como se fosse um jornal da Globo, né? A gente tá tentando achar o tom ainda, pessoal, do nosso podcast. Uhum. E eu tô tentando fazer um link aqui entre as notícias que a gente projetou. E agora o link é difícil, que a gente vai ter que mudar o tom, né? Exatamente. Então, a gente tem que sair da alegria dos Beatles para uma notícia triste. Então, vem comigo nessa tentativa aí. Refazendo, então. Então, para quem é fã dos Beatles, a gente vai ter aí uma boa expectativa para 2028, mas infelizmente nem só de alegria vive o cinema. E essa semana a gente teve uma perda muito forte no mundo do cinema. A gente perdeu a grande atriz Catherine O'Hara. Sim. Que morreu aos 71 anos. A causa da morte não foi divulgada. Mexeu muito com o mundo do cinema, né? Várias personalidades que trabalharam com ela prestaram homenagens, o Pedro Pascal, o Martin Scorsese falou uma coisa muito interessante dela, falou que era um gênio da comédia. Ela começou a carreira num programa de comédia, né? E trabalhou com o Martin Scorsese em Depois de Horas, que é um filme bem subestimado assim na carreira do Scorsese. É um filmaço. Um dos meus preferidos. Muito bom, muito bom. Depois de Horas.
E, enfim, a Catherine O'Hara fez Esqueceram de Mim, fez bastante filme com Tim Burton também, Os Fantasmas se Divertem. Então, realmente, qual é o seu filme favorito dela? Os Fantasmas se Divertem, eu tenho um carinho muito grande. É um filme de infância pra mim. E eu gosto muito, muito daquela cena da janta, que baixa o espírito lá, eles começam a cantar aquela música. Nessa cena especificamente, o Scorsese falou, ela tem um timing de comédia muito bom. E o último grande trabalho dela, quer dizer, o grande trabalho não, o mais famoso dela foi a série Schitt Creeks, que é bem, bem legal também, muito boa, bem engraçada. E, enfim, é uma perda aí, fica uma lacuna grande, mas a vantagem da arte é que ela eterniza, né? Então, ela vai estar aí pra sempre. Os Fantasmas se Divertem eu vi muito na sessão da tarde. Dublado. Tem uns filmes que eu só consigo ver dublado, sabe? Pra mim, um filme que, cara, eu sempre vejo dublado quando passa, mesmo quando tem no stream ali, é Space Jam. Space Jam não tem como. Tem que ser dublado. Space Jam. Porque aí entra aquela mescla de desenho e vida real, né? As vozes dos Looney Tunes são muito icônicas, assim. E a trilha sonora é maravilhosa também. Uhum. A trilha sonora de Space Jam. Só é R&B dos anos 90 ali. Muito boa. Mas até filmes da Disney, assim, que estreiam hoje, assim. Às vezes eu prefiro ver dublado. Desenho eu prefiro ver dublado. Desenho eu também prefiro ver dublado. Legendado. Eu acho estranho ver desenho legendado. Talvez por conta disso, né? Porque deve ser o nosso primeiro contato com o cinema, um filme, com o audiovisual em si, é desenho, filme de animação. Então tem uma coisa ali de a gente associar o desenho com a fala, com a dublagem, enfim. Mas uma pena, a Catherine O'Hara vai deixar saudades. E Esqueceram de Mim, ela tá muito boa também, como a mãe do Kevin. Infelizmente, quer dizer, não sei se infelizmente, né? Eu tenho um certo pé atrás, vamos dizer, com continuações, né? Eu acho Esqueceram de Mim 2 bom, o 3 já nem tanto. Vou te dar um gancho agora bom, hein? Pega esse gancho. Fico no aguardo. Eu tenho um pé atrás com continuações e com remakes. Por falar em remake, aí, a gente entra na nossa terceira notícia importante da semana, que é o remake de Gosto de Cereja, filme do iraniano Abbas Kiarostami, com o nosso grande baiano do molho, Wagner Moura. E vai ser dirigido pelo argentino Lisandro Alonso. Então, vai ter uma dobradinha Brasil-Argentina aí, com Wagner Moura e ele. Eu fico curioso para saber como é que eles vão adaptar o cenário, porque no Gosto de Cereja, aquela paisagem árida do Irã faz toda a diferença, né? Porque o filme é um pouco sobre a aridez, né? É um dos meus filmes favoritos. O Gosto de Cereja que é um filme sobre um homem que ele desistiu de viver e ele tá procurando alguém para enterrar ele. E durante esse processo, as pessoas que cruzam o caminho dele e as situações que vão aparecendo acabam reforçando a importância de viver. Então é um filme que tem tudo para ser para baixo, mas você termina o filme com uma sensação assim de valorização da vida, sabe? Então o Abbas Kiarostami ele consegue transitar nesses dois polos opostos de uma forma assim maestral. E a paisagem do Irã contribui muito para isso, né? Muita areia, um clima árido, sabe? Muito montanhoso, muitas curvas sinuosas. Então eu fico curioso para saber como é que eles vão refazer isso, né? E esse aqui é o meu pé atrás com o remake. Para que você vai revisitar uma história que já foi muito bem contada? Por que você quer dar uma visão diferente para isso? Ainda mais uma história que é tão... eu acho assim, e o Kiarostami ele é muito bom nisso, né? Essa coisa que é muito iraniana de pegar um pequeno dispositivo, um pequeno mote e falar sobre coisas muito maiores dentro dessa história desse tamanho, né? Isso é uma característica do cinema iraniano em si, né? Você falou. Eu acho o mais interessante do cinema iraniano é justamente como eles conseguem pegar conflitos morais, né? Trabalhar conflitos morais e confrontar esses conflitos morais com a cultura e a sociedade iraniana. E acaba fazendo com que isso seja um ponto em comum, dialogando com a sociedade do mundo de uma maneira geral, assim. E o Kiarostami talvez seja o que faz isso com mais delicadeza, né? Então meu problema com o remake é justamente isso. Para que revisitar uma história que já foi muito bem contada? Por que não fazer uma história nova? Eu acho que tá faltando histórias originais no cinema hoje, sabe? Tem um excesso de continuação, de spin-off, de remake, e falta histórias originais. Aí quando surge a história original, que faz sucesso, o mercado abraça e fala, não, a gente tem que... Como é que a gente pode lucrar mais com essa história? Para mim é um conflito, a gente tá falando de conflito moral. Gosto muito do Wagner Moura,
tô curioso para ver como é que vai ser essa intertextualidade entre os dois filmes, mas me incomoda. Esse talvez é um remake que eu gostaria de ver, vou querer ver, óbvio. Provavelmente vou gostar, espero, mas me incomoda o remake de uma maneira geral. E por falar em incômodos, um incômodo muito grande causou uma turbulência no mundo do cinema essa semana. Gostou mesmo? Gostei. Muito bom. Continua? Vai. E algo que pode favorecer o nosso queridíssimo Wagner Moura. Pois é, esse é o quadro. Vai tomar no cult? Então, foi uma coisa que abalou bastante, né, a semana do cinema, porque está envolvendo, como você falou, indicados ao Oscar. O Josh Safdie, ele sempre fez filmes com o irmão dele, o Ben Safdie, e do nada se separaram. Ninguém entendeu muito bem por quê. Eles fizeram Bom Comportamento, com uma excelente atuação do Robert Pattinson. Eles fizeram Joias Brutas, que, pô, fantástica atuação do Adam Sandler, deveria ter sido indicado ao Oscar, não foi. E aí, do nada, eles romperam, né? O que aconteceu foi que agora tá surgindo o motivo do término. No set do Bom Comportamento, ele teve alguns comportamentos bem tóxicos, né? Envolvendo uma atriz menor de idade. Inclusive, ele teria falado para ela que ela atuaria com Robert Pattinson, né, nesse filme. E esse foi um dos motivos dela ter aceitado participar do filme, e era uma cena íntima. E acabou que ela foi colocada para atuar com o Buddy Duress, que é um ator que tinha acabado de sair da prisão. O cara que foi preso por posse de droga, roubo de identidade, furto. E ela meio que, sabe, ficou aquele constrangimento. E na hora que ele deveria ter parado, e enfim, ele gravou a cena acabou não entrando no filme, não foi pro corte final, mas isso estremeceu bastante o set e estremeceu a relação entre os dois. E o fato é que no meio disso tudo tem uma corrida gigantesca pelo Oscar, e o Marty Supreme tá fazendo uma divulgação massiva. O Timothée Chalamet tá em tudo quanto é lugar, vestido de tudo quanto é jeito, participando de todos os programas, e agora parece que isso talvez possa afetar, a gente não sabe ainda como é que vai se desdobrar isso, se vai de fato afetar ou não o Marty Supreme. O Timothée Chalamet ainda não se pronunciou sobre o assunto, né? Talvez, ele que já bateu 2 vezes na trave no Oscar, né? E vamos ver se vai influenciar, né? Porque ano passado a gente já teve esse problema com a Emília Pérez, né, com a Carla Sofia Gascon, que acharam tweets antigos dela super ofensivos. Acabou com todas as chances de Oscar do Emília Pérez. Foi um escândalo, assim, a academia parece que tá querendo se blindar, não quer se associar a esse tipo de questão, e acabou com todas. A Emília Pérez era a favorita, eu achei a Emília Pérez uma merda, filme horroroso, muito ruim, mas sabe-se lá por quê, por conta do investimento, Netflix e tal, acabou que o filme ganhou muito fôlego para a corrida do Oscar. E esse escândalo dos tweets acabou com as chances da Emília Pérez. Então, fica aí o nosso Vai Tomar no Cult pro diretor Josh Safdie. Tu viu o Bom Comportamento? Não. Tu viu o Joias Brutas? Não, nem sei quem é esse cara aí. Então vamos começar então, top 5. A gente vai falar agora top 5 melhores distopias do cinema. O que é uma distopia, Igor Galete? Pô, essa pica ficou pra mim. Eu que vou ter que explicar. Essa pauta. Eu que vou ter que explicar o que é distopia. Mas é justo porque no podcast passado tu explicou que era escaleta, né? Foi verdade. Difícil. Então, distopia, eu vou explicar a minha concepção de distopia. Por favor. Distopia é você tentar entender a sua realidade a partir da distorção dela. E aí, como é que você vai distorcer essa realidade? Vão ter sistemas sociais que fogem da norma, do comum, e são sistemas que vão oprimir a sociedade, e aí você usa isso como uma forma de refletir sobre questões que realmente acontecem no mundo, né? Então você reinterpreta o que você está vivendo, o que a sociedade vive, como a sociedade se relaciona, através de uma distorção dessa realidade. O que você achou da minha explicação da distopia? Quer acrescentar alguma coisa? Fantástica explicação. Eu seria incapaz de dar uma explicação melhor do que essa. Então tá bom. Então, com esse elogio que fez o meu dia, começa aí seu top 5. Qual é o seu quinto lugar? Meu quinto lugar é THX 1138, do nosso queridíssimo George Lucas. É um George Lucas bem diferente do que a gente está acostumado, que a gente conhece ele consagrado pela franquia Star Wars. E o THX ele é o primeiro filme dele, na verdade, já iniciando nessa vertente da ficção científica. Sim. Mas ele tem uma pegada bem diferente, né? Um filme bem mais lento do que Star Wars, em termos de ritmo.
E é um filme que ele se passa num futuro distópico, onde as emoções são reprimidas por um estado totalitário. Então, nesse filme a gente acompanha justamente a história de um homem e uma mulher que se rebelam contra esse estado, desenvolvendo uma espécie de relação amorosa mesmo. Assim. Não, e é interessante que é o primeiro filme dele, né? Que no futuro, numa galáxia não tão distante, viria a ser, cara, uma das referências da ficção científica, né? Então é legal que o primeiro filme dele tenha sido uma ficção científica. O que eu gosto muito nesse filme, eu achei uma excelente escolha. Tem essa coisa de você reprimir os sentimentos, né? E a fotografia é quase inteiramente em branco. Uhum. Então dá uma ideia de asepsia, né? Isso é um detalhe bem, bem legal, assim, que já mostra todo o talento. É uma geração muito talentosa, né? Todos eles começaram, tipo, juntos, né? O Jorge Lucas, Spielberg, Brian De Palma, Scorsese, toda essa galera ali começou junto, é uma geração muito boa. E é um excelente primeiro filme. Podia ter entrado também na categoria da nossa lista dos filmes de estreia, né? Inclusive, se você não viu o nosso primeiro episódio, assiste lá. Nosso piloto foi sobre melhores filmes de estreia. E foi uma belíssima estreia do nosso querido Jorge Lucas. Igor Galete, teu quinto lugar? Meu quinto lugar é um dos meus diretores favoritos. Ele já dirigiu filmes em vários gêneros. E o filme dele de ficção científica, que eu mais gosto, eu estou falando de Alfonso Cuarón, com O Filhos da Esperança, que é um filme que, dentro do lance da distopia, também se passa em 2027, inclusive, ano que vem. É um mundo onde não se pode mais ter filhos. Então você não pode mais desenvolver a raça humana. E o personagem do Clive Owen, ele encontra uma mulher grávida, né? Então a trama se desenvolve a partir daí, dele tentando esconder essa gravidez para tentar salvar a humanidade. E eu acho um filme assim fantástico, porque tem planos e sequências maravilhosos. E a fotografia é muito bonita. E é um filme que eu acho que está muito atual também, porque a gente falou que as distopias acabam sendo metáforas, né? Se usam sistemas totalitários e opressores para refletir sobre a sociedade. E eu acho que a questão da imigração, principalmente nos Estados Unidos, está muito forte. E Os Filhos da Esperança é muito a metáfora sobre o lance da imigração. Fotografia maravilhosa, atuações muito boas. Então, o meu quinto lugar é Filhos da Esperança. E o teu quarto lugar? Meu quarto lugar é Alphaville, do nosso querido Jean-Luc Godard, que já entrou na nossa lista semana passada com Acossado, agora entra de novo com Alphaville, que já é um Godard bem diferente daquele Godard do Acossado, do início da Nouvelle Vague. Ele já está numa transição, assim, e ele é uma espécie de filme noir, com ficção científica, e ele se passa na cidade fictícia de Alphaville, e aí qualquer semelhança com certos bairros, vamos colocar com assim, certos bairros nobres e condomínios de luxo brasileiros pode ou não ser mera coincidência, de acordo com a vontade do espectador. E então eles passam nessa cidade de Alphaville, que ela é controlada por um super robô, o Alpha 60, criado pelo Dr. Von Braun. E aí nesse filme a gente acompanha a saga de um agente que é enviado para essa cidade para sabotar os planos do Dr. Von Braun. E eu acho que é um filme interessante porque eu acho até que é uma boa porta de entrada para quem não conhece a filmografia do Godard. Certeza. Porque ele é um filme um pouco mais acessível, ele já tem um trabalho de montagem um pouco mais, não sei se a gente pode dizer clássico, mas um pouco menos... Em relação ao Godard, com certeza. Em relação ao próprio Godard, né? Então é uma história mais acessível, tem um trabalho de fotografia e montagem que a gente reconhece mais, assim, assistindo. Então acho que é bom filme para quem nunca viu um Godard, por exemplo, começar por esse filme. Tem muito aceno também a Metrópolis. Acabam que todos os filmes clássicos distópicos, de ficção científica, acabam fazendo uma homenagem à Metrópolis. Né? E é interessante porque é um Godard diferente, né? Foi o que você falou, excelente porta de entrada pro universo do Godard. Então, Alphaville, Godard, quarto lugar. Igor, teu quarto lugar? Meu quarto lugar é um dos mais clássicos do gênero. Laranja Mecânica, Stanley Kubrick. Seria muito difícil você fazer uma lista de filmes distópicos e não colocar a Laranja Mecânica, né? É um clássico, é um experimento, é um grande experimento social. Você tem uma gangue, né, de delinquentes que praticam a chamada ultraviolência, que saem cometendo diversos delitos e ataques violentos às pessoas. Um deles acaba sendo capturado, levado para a prisão, para fazer um experimento, né? Uma espécie de lavagem cerebral para tentar
tirar essa violência de dentro dele, né? E é baseado num livro do Anthony Burgess, e acho que boas partes dos filmes da lista são baseados em livros, né? O Kubrick também, não precisa nem falar, né? Ele fez os melhores filmes de quase todos os gêneros, assim, né? Em relação ao cinema americano. Ele fez filme de guerra, fez comédia sátira, fez histórico, terror, romance, thriller, fez tudo, né? Eu lembro que eu vi muito jovem, vi que, sei lá, com 12, 13 anos eu fiquei, tipo, embasbacado, assim, muito impactado. Aquela cena do olho, e as cenas em si de violência, né? Toda aquela... E é uma obra muito influente, né? Influenciou vários outros diretores e filmes. Clube da Luta pega muita coisa dali. Né? Outro filme que foi muito inspirado por Laranja Mecânica é Transpoint. Tem vários easter eggs de Laranja Mecânica e Transpoint. Então é um filme super influente, não só do gênero, mas também pro cinema de uma forma geral. Né? E ele tem uma coisa muito maravilhosa, que assim, pra mim é uma das coisas mais fantásticas do Kubrick, que é o puro estético, assim, com relação à arte, né, do filme. A cenografia, assim, super simbólica, super fálica. E essa coisa da violência, porque assim, ele passa por esse experimento, e aí o que acontece é que ele é exposto, o experimento é basicamente expor o Alex, que é o protagonista do filme, à violência, para que isso gere nele uma certa repulsa por tudo que é violento ou sexual, o que acaba fazendo com que ele mesmo seja impedido de lidar com a violência que ele sofre depois disso. Então acho que tem toda uma relação da violência do indivíduo, da violência do Estado, exatamente, e o que é permitido e o que não é permitido, né? Exatamente. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? E acaba sendo uma distopia existencial também, né? Porque você tem a distopia clássica, né, que seria muito focada nesses sistemas bem definidos, sistemas totalitários, opressores, não sei o quê. E você também tem a distopia existencial, como você se relaciona consigo mesmo, né? E no fim, apesar de ser um filme super violento, indigesto, ele é, no fim das contas, uma grande sátira social, né? Eu acho que a violência choca muito, né? Até hoje existem filmes que são ultra violentos, mas naquela época nem tanto, né? Não de uma forma tão crua. Tanto é que ele foi censurado no Brasil na época da ditadura, né? E em outras partes do mundo também, com medo de que isso fosse influenciar as pessoas a sair cometendo crime, enfim, aquela história toda. E o teu terceiro lugar? Meu terceiro lugar pra dar sequência à série Deu a Louca nos Franceses, Fahrenheit 451 do Truffaut. Que também é uma adaptação do livro homônimo do Ray Bradbury, e também um Truffaut diferente daquele Truffaut da Nouvelle Vague, até porque ele é um filme rodado no Reino Unido, então é um Truffaut falado em inglês, também é muito mais narrativo, muito mais acessível, e também uma boa porta de entrada para o cinema do Truffaut, talvez não para conhecer ele como, né, como o cineasta importante da Nouvelle Vague, mas enfim, pra quem quer ver um Truffaut pela primeira vez... Nunca viu nenhum filme da Nouvelle Vague, não tá acostumado com o cinema clássico francês, quer ver um filme de alguém dessa época que vai manter o estilo ali. Apesar dos Incompreendidos também ser um filme narrativa bem tradicional. Né? Tem uma narrativa mais fácil também. Mas o Fahrenheit 451 também é uma excelente porta de entrada no universo do Truffaut. E ele também se passa num futuro distópico, onde os bombeiros... eles são usados para queimar livros. Então a literatura é proibida, os livros são proibidos, o material impresso é proibido. É uma sociedade muito baseada na telecomunicação. Então a função primordial dos bombeiros não é apagar incêndios, mas queimar livros. E nesse filme a gente acompanha a história justamente de um bombeiro que, ao presenciar uma mulher, uma senhora, ser queimada viva junto com seus livros, por preferir morrer a ter que viver sem a literatura, ele se impacta com aquilo e começa ele mesmo a entrar no universo da literatura e a questionar essa questão do Estado, começa a ser perseguido também, e aí entra numa grande aventura de perseguição. Então é um filme que super vale a pena assistir, eu acho, não só pela distopia, mas também por ser uma porta de entrada para um Truffaut daqui a pouco. Então a gente tem dois filmes distópicos que servem de porta de entrada para Nouvelle Vague, praticamente. São dois ícones, né? O Godard e o Truffaut. Fahrenheit 451, meu terceiro lugar. Igor, teu terceiro lugar? O meu terceiro lugar, saindo um pouco dessa questão clássica, Matrix, das irmãs Wachowski, Lily e Lana Wachowski, que eu coloquei justamente por ser uma porta de entrada para os anos 2000, né? Matrix, ele encerra o século XX
de uma forma magistral, tipo, abrindo a porta, ó, agora o cinema vai falar, os filmes de ação, de ficção científica, vão ser desse jeito aqui. Acabou o século XX e a gente vai entrar no século XXI desse jeito. E aí, em termos de, cara, inovações estéticas, efeitos especiais, é uma coisa assim surreal. O uso da computação, do trabalho gráfico, do dublê, é tudo muito, muito fechadinho assim, muito revolucionário para a época. Né? E a história, acho que praticamente todo mundo já sabe, mas existe uma realidade que as pessoas acham que estão vivendo, quando na verdade é tudo uma simulação, e fora da simulação existe uma resistência que está lutando para derrubar essa simulação. Então aí tem várias questões também existenciais, metafísicas, as cenas de... Outro filme que eu vi, esse eu vi realmente bem mais novo, com, sei lá, 10 anos já tava vendo Matrix, e quando eu vi eu fiquei tipo, caraca, que é isso que eu tô assistindo, cara? Como é que ele tá fazendo isso? Como é que ele para a bala? Ele também abre uma porta para esse lance não da sociedade de consumo, mas de um alto alcance, né? Hoje em dia você vê o lance da Marvel, antigamente muito super-herói não tinha toda essa... E o Matrix foi uma febre mundial. E trabalha muito bem essa jornada do herói, né? Aquela estrutura clássica. E também é um dos destaques do movimento cyberpunk, né? Que também estava muito em alta ali na década de 90, para virar dos anos 2000 também. Então é um filme que muda o rumo da ficção científica. E o teu segundo lugar? Meu segundo lugar é Laranja Mecânica, porque é um dos meus diretores favoritos do mundo, então... Consegue fazer um top 3 aí? Eu acho que o Iluminado... Primeiro? Seria também em primeiro lugar. 2001, e aí eu diria que Laranja Mecânica. Engraçado que, beleza, essa é a nossa segunda lista, né? Nem tem escopo pra falar. Mas, de novo, a gente tem um filme em comum, né? Na primeira teve o Eraserhead, os filmes de estreia. E agora Laranja Mecânica. E agora Laranja Mecânica. Cara, não tem como, né? Laranja Mecânica... Eu acho que até eu pesei um pouco, acho que talvez poderia estar um pouco mais lá em cima na minha também. E eu acho que o Kubrick também vai estar em muita lista nossa ao longo do tempo, provavelmente. O que mais me encanta no Kubrick é o fato dele, cara, fez um filme bom em todos os gêneros. Se a gente for falar... Uma obra-prima por gênero. Dá pra dizer, eu acho, cara. É impressionante. E outros diretores não tem... A gente vê muitos diretores que acabam ficando num lugar comum, né? Tipo assim, eu tenho o meu estilo e eu vou fazer... A gente pega o Wes Anderson da vida. Eu queria ver o Wes Anderson fazer sei lá, um filme de ficção científica, um filme com um outro tipo de... Jogar em outra posição, né? Uhum. Então o Kubrick é um cara que, cara, ele tem uma polivalência, assim, absurda. Então tá aí, Laranja Mecânica, pra ti ficou em qual lugar? Ficou em quarto lugar. Quarto lugar, pra mim ficou no meu top 2, meu segundo lugar. Igor, teu segundo lugar? Meu segundo lugar, a gente falou do Cyberpunk, né? Que o Matrix, ele é uma referência do Cyberpunk, mas talvez o grande filme desse, entre aspas, movimento, Blade Runner. Eu cresci ouvindo falar do Blade Runner, né? Meu pai, ele tinha o disco da trilha sonora. Meu tio, meus dois tios, sempre falavam do Blade Runner. Falavam, cara, esse filme é muito bom. Porque pra eles, né, naquela época, eles foram no cinema, eles nunca tinham visto coisa assim, similar. Então é um filme que ele antecede muita coisa, né? Ele já tá falando dessa cultura cibernética de uma forma muito moderna. E em termos de distopia também, de você imaginar uma sociedade completamente diferente. É como se fosse uma metrópole cibernética, né? E talvez a grande obra do Ridley Scott, né? Sem dúvidas, sabe? Você tem um outro expoente da ficção científica na atuação, que é o Harrison Ford. Uhum. Eu acho muito interessante o lance do Blade Runner, é porque ele fala de elementos da ficção científica dentro da distopia que são muito atuais. Inteligência artificial, jogos, robô, tudo. O Blade Runner é uma versão super moderna e cibernética do ambiente de Metrópolis, né? Não da trama em si. Para mim é um grande marco do cinema distópico. Então agora chegamos no grande momento, né? Top 1. Qual é o melhor filme distópico de todos os tempos? Leandro Engelke. Branco sai, preto fica. A nossa grande distopia brasileira. Aí sim. Filme de 2014, do Arley Queiroz, que se passa na Ceilândia, periferia de Brasília. Pô, muito bom. Me surpreendeu essa escolha, hein? É um filme de 2014 e pra mim é um dos grandes filmes brasileiros dos últimos 15 anos, assim. Ele é um filme que ele brinca ali com a fronteira entre a ficção científica e o documentário. O que é esse filme, assim? A gente acompanha um homem que vem do futuro pro Brasil do presente para tentar entender
é um crime militar que aconteceu, uma evasão dentro de um baile de soul music que acabou afetando a vida de 2 homens, né? De uma forma muito trágica. Então é um filme muito forte sobre racismo, sobre a violência do Estado contra a população negra. E é um filme super inventivo, com umas soluções muito criativas de arte, E é baseado numa história real, né? Sim. Baseado numa história real que aconteceu numa casa noturna da Ceilândia, dos anos 80. Então, e foi um filme que foi super bem nos festivais internacionais, assim. Entrou no Festival de Roterdã e ganhou vários prêmios em Brasília também. E o Adirley, ele tem um estilo muito característico também, né? O outro filme dele, O Mato Seco em Chamas, também mistura esse lance do ficção e documentário, e é fantástico também, muito bom. Me lembrou um pouco o Close-Up do Kiarostami. Não a trama em si, né? A gente falou de cinema iraniano, não a trama em si, mas o jeito como ele conduz a narrativa é muito bom. E o Branco Sai Preto Fica também é nessa mistura, né, de documentário e ficção. E também a gente já falou sobre o afro-surrealismo semana passada com Atlantique, que é um filme que também está dentro do movimento, né? O cinema brasileiro vive um momento bom de distopia, né? Recentemente teve vários filmes que entram nesse campo distópico que são muito bons. O Último Azul, do Mascaro, agora. Divino Amor, também é do Mascaro, que toca mais nessa questão religiosa, que também tem o Medusa, da Anita Rocha da Silveira, que também pega essa questão do fundamentalismo religioso com um grupo de mulheres que é uma espécie de resistência dentro dessa distopia religiosa, que também é muito bom. Tem a Nuvem Rosa, da Yuri Gerbasi, aqui de Porto Alegre, que praticamente antecipou toda a questão da pandemia, né? Medida Provisória, do Lázaro Ramos, que também toca nessa questão racial, né, que imagina um Brasil onde os negros são mandados de volta para a África. Então, o cinema brasileiro ele vive um momento bem interessante assim de distopia. Então, Branco Sai, Preto Fica, meu primeiro lugar. Igor, qual é o teu primeiro lugar? O meu primeiro lugar é Stalker, de Andrei Tarkovsky, que entra nesse lance da distopia não mais social, não focando, né, priorizando, entre aspas, um sistema sólido, totalitário, mas é uma distopia mais voltada para o eu, para o interior. Então não é um colapso político, mas é um colapso do corpo de uma pessoa que está tentando se enquadrar dentro de uma sociedade que está refletindo sobre as suas questões espirituais, de desejo, de fé, e se passa num ambiente também completamente distorcido, e também muda um pouco do estilo que eu estava falando dos outros filmes, né? A gente falou de Matrix, que tem todo aqueles planos de ação, Blade Runner, Filhos da Esperança, enquanto o Stalker ele é um filme muito mais contemplativo, um ritmo mais lento, que justamente dialoga com todas essas questões complexas e existenciais no qual o personagem está passando. Então você tem uma distopia interior, sabe? Num mundo que também está distópico. Que é uma característica do Tarkovsky, né? O Tarkovsky tem essa questão da plasticidade dos planos, essa contemplação. Eu acho assim, em termos de imagem, talvez um dos cineastas mais incríveis. Total. Do cinema mundial. E ele criava imagens assim com um pouco orçamento e tudo muito criativo, usando muita natureza. Ele tem uma estética de natureza que é muito interessante. E o Stalker não fica para trás, apesar de estar se passando num mundo que a natureza está completamente corroída, né? Então, mesmo assim, ele consegue criar planos muito elegantes, assim, como toda a filmografia dele. Eu acho Tarkovsky um dos melhores diretores, assim, da história do cinema. A gente falou do Kubrick. O Kubrick e o Tarkovsky, eles dialogam muito, né? Tem outra ficção científica do Tarkovsky, que é o Solaris, que é uma espécie de resposta soviética ao 2001. Então, você tem muitas características visuais, tanto do Kubrick quanto do Tarkovsky, que se entrelaçam, assim, né? São diretores que dialogaram entre si enquanto estavam fazendo os filmes, né? Então, Tarkovsky está em primeiro lugar, para mim, é muito justo, assim, porque eu acho o Stalker um dos melhores filmes dele. Então, acho que bem representado, meu primeiro lugar.
Então tá aí, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a tua distopia favorita. Que a gente vai ler os comentários, vamos responder. A gente falou no último vídeo que a gente respondeu. Respondeu? Tá tudo respondido lá. Então comente aí qual é o seu filme de distopia favorito, qual é o seu filme de ficção científica favorito também, sabe? Então vamos trocar essa ideia aí nos comentários também, que esse é um dos motivos também pelo qual a gente faz esse podcast, né? É. Você tem uma comunidade muito forte no seu Instagram, as pessoas que interagem contigo, eu também. E esse diálogo com os seguidores é uma das partes mais engrandecedoras desse ofício, né? Exatamente. Então comente e a gente é daquele momento que a gente começa a pedir para as pessoas fazerem tudo, né? Mas o mais importante é se inscrever no canal. Se inscreva no canal, que aí você vai ajudar bastante o nosso engajamento e o desenvolvimento desse canal, né? Que é um projeto muito especial que a gente está querendo colocar para frente. E não perde o nosso próximo episódio, que sai na próxima quinta-feira. Então fiquem atentos aí. Até a próxima. Corta.